Graças a Deus. Olá, queridos. Estamos de volta com mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema que tem procurado estar aqui sempre tratando dos assuntos factuais da Palavra de Deus. E hoje não é diferente. Estamos estudando o livro de Pedro, 1 Pedro, falando do assunto de Pedro e a igreja, o que Pedro vinha trazendo para a igreja. E é tremendo, né? Se nós formos ler a Bíblia, estudarmos a Bíblia, é um livro que você não consegue esgotar, né? Você não consegue esgotar os assuntos, né? Então, quer dizer, estamos estudando aí Pedro. E para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, o pastor Carlos Leite. É isso aí, estamos mais um dia meditando na Palavra de Deus. É um prazer tremendo ter a sua companhia, a companhia desses homens de Deus, meditando naquilo que Deus disse, naquilo que Deus deixou na sua palavra para todos nós. E junto com ele, nós temos o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Eu é que agradeço, pastor Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado por me convidar, estar juntos e aprendendo. Eu tenho plena convicção de que o Senhor fará maravilhas e para mim é um privilégio poder aprender mais da parte do Senhor. Então, querido, vamos estudar a Bíblia. Pegue caneta, papel, pega a Bíblia, só meia hora, muito rápido. Vamos estar aqui, fique conosco, fique essa meia hora conosco, estudando a essência da Palavra de Deus. O que Deus quer para você, o que Deus quer para mim. Vamos no intervalo e nós voltamos já estudando a carta, a Epístola Universal de 1 Pedro. Vamos no intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, estamos de volta, né? E nós paramos ontem em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 11. Hoje vamos ler 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 12. Ele vem falando sobre os profetas que vinham falando sobre a vida de Jesus. Se você não viu programas anteriores, vai aqui embaixo, vem o nosso canal lá no YouTube, onde você vai lá e você vê os programas anteriores que estamos fazendo. Olha só, pastor César, o que diz em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 12. Diz exatamente assim, pastor: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha só, isso aqui é muito interessante. Maravilhoso. Pedro vem dizendo assim, aos quais foram revelados que refere-se à igreja, não para si mesmo, mas para nós. Eles administravam estas coisas, proclamavam a totalidade do Antigo Testamento. Aí ele continua, Pedro vem falando, que agora lhe foram anunciadas, porque aqueles que vos pregaram o Evangelho, refere-se ao que Cristo fez na cruz, que os profetas predisseram. Aí Pedro continua, pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo verificou o que Cristo fez na cruz ao vir do céu em uma nova dimensão, assim para morar nos corações, na vida dos crentes, fazendo-se assim permanente. Quer ver lá em João, capítulo 14, pastor Carlos, João 14? Evangelho, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 16 16 e 17. 17. Ele vem falando da mesma coisa lá do Espírito Santo, né? Olha só o que Jesus fala do Espírito Santo. Lá. 16 e 17, né? Jesus promete outro consolador, é o título. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esta é a promessa de Jesus aos seus discípulos.
Se você for ler o livro de Atos, no começo os discípulos já queriam fazer a obra. Jesus ia ser assunto ao céu e os discípulos já queriam fazer a obra. Jesus disse, não, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido, você vai ganhar um revestimento, você vai ser revestido de poder. Quando o Espírito Santo há de descer sobre vós? Então eles tinham que ficar para receber este revestimento, para poder então assim fazer a obra de Deus. Há necessidade da igreja ser revestida do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. A obra de Deus é uma promessa em nossa vida, mas para nós fazermos a obra de Deus, e Pedro vem falando sobre isso, sobre o revestimento do Espírito Santo, ele falando nessa parte aqui do versículo, sobre o revestimento do Espírito Santo, ele não termina, ele termina o seguinte, para quais coisas os anjos desejam atentar, quer dizer, em outras palavras, a igreja é a universidade para os anjos. Ele vem atentando para a igreja, por quê? Porque nós passamos, pastor César, por dificuldades que eles não passam. No céu, a Bíblia diz que no céu não entra pecado. O céu está lá. O céu não entra pecado. O céu não, nada que é impuro chega lá. Quer dizer, quando Satanás se revoltou, e nós falamos muito disso sobre o princípio da autoridade, a maldição ou a rebelião nasceu nele. Não estava no céu, estava dentro dele. Nasceu nele. E ele saiu do céu. E lá foi tirado tudo que é impuro. Hoje não entra. E a igreja, nós trabalhamos neste mundo, no meio desta impureza, no meio deste mundo, porque esse mundo não é o nosso lar. Este mundo não é... Quando nós intentamos que o nosso lar é o céu, que nós estamos indo para lá, o nosso lar é o céu, a nossa casa é o céu, quando a igreja entra isso na mentalidade da igreja, que quando entra isso na mentalidade da igreja, nós esperamos lá, mas nós estamos nesse mundo. E os anjos olham para a igreja neste mundo, para saber como é, porque nós enfrentamos Meu Deus, pastor Zacarias, como isso é sério. Quando a igreja entrar no espírito da igreja, esse entendimento de novos céus e nova terra, as pessoas vão começar a entender isso aqui como passagem. Simplesmente, é como o senhor pregou, teve uma pregação que o senhor falou, o deserto nosso é aqui, é enquanto nós estamos na terra, porque há um novo descanso, há um outro descanso para nós. E a palavra fala que se Josué tivesse entrado de descanso, ele não estaria buscando o outro, o qual é Cristo Jesus. Então, quando a igreja entende isso, quando isso entra no Espírito, a gente passa a entender que isso aqui haverá um novo céu, uma nova terra, na vinda da parte de Deus, e que nós somos peregrinos aqui. Nós não podemos, pastor César, semear coisas terrenas e esperar que isso vai nos fazer feliz e nos levar para algum lugar. E querer fundamentar toda a nossa esperança nessa terra, porque isso vai passar, essa terra está sendo entesourada para o fogo. É o que a palavra fala claramente, não é, pastor Zé Carlos? É isso aí, a Bíblia diz que nós estamos indo, pastor, para Canaã celestial. O Velho Testamento é espelho do Novo. Como Moisés tirou o povo do Egito e levou para Canaã, para a Terra Prometida, hoje o Espírito Santo está nos levando para Canaã celestial. Glória a Deus. E nós estamos passando pelo deserto. Este mundo é o nosso deserto. E o povo era aprovado no deserto. Mas lá, o maior milagre que nós lemos na Bíblia, o maior milagre em tempo de extensão que nós lemos na Bíblia, aconteceu no povo no deserto. Era um milagre que durou 40 anos. Um milagre que durou 40 anos. Foi quando chovia maná do céu. Maná do céu era a providência de Deus para o povo. Todos os dias era palpável. Todos os dias tinha a providência de Deus para a vida daquele povo. Por isso que a pessoa diz, tem milagre para mim hoje? Claro que tem milagre para você hoje. Vai ter milagre para você amanhã? Vai ter milagre para você amanhã. Vai ter milagre para depois? Vai ter milagre para depois. A Bíblia diz que nós hoje somos o povo de Deus. Nós hoje, a igreja é o povo de Deus. E Deus está preparando para morar na Canaã celestial. Então nós passamos por esse deserto, as lutas, as dificuldades, as aflições, aquilo que é comum no deserto. E ali o povo estava sendo preparado para ir para a Canaã celestial. Ele foi para onde? Mas há um maná celestial, não é, pastor? Como houve na época deles. E tem pessoas que dizem assim, do céu não cai nada. Como? Se nós somos abençoados diariamente, as misericórdias do Senhor se renovam. Só que às vezes Deus para o dia de hoje são para o dia de hoje. Não são para amanhã. Como o maná era para aquele dia... Era diário. Se o povo pegasse... não, eu não sei se amanhã vai chover maná. Não duvide das promessas de Deus para a sua vida. Amanhã vai ter maná. Aí ele pegava para guardar, aquilo apodrecia, fedia dentro de casa. Perfeitamente. Mas o de sexta-feira, que cai sexta-feira de manhã, ele tinha que pegar para 2 dias. Porque sábado não ia chover maná. E esse não ia apodrecer. Olha só como Deus é Era a providência de Deus. E Deus, porque Deus é tremendo. Tem providência de Deus para a tua vida. Nós temos que aprender a viver a providência de Deus para a nossa vida. A igreja tem que aprender a viver a providência de Deus.
sabendo, olha só o versículo, nós lemos, aos que foi revelado para que em si mesmo, não, foi revelado não para si mesmo, senão para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por meio daqueles que vos pregaram o Evangelho, acompanhado pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que aos anjos anelo em procurar, ou procurar. Quer dizer, lê lá em Daniel, capítulo 9 e o versículo 24, Efésios 3 e 10, pastor Carlos Leite. Efésios capítulo 3 e o versículo 10. Pastor César, em Daniel, capítulo 9 e o versículo 24. Efésios 3, versículo 10. 3, 9 e 24 de Daniel diz exatamente assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. olha só, falando da igreja, vê o que tem aí, pastor Carlos Leite. E para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Onde? Nos lugares celestiais. Ele falando, seja conhecida. Então ele vai falando sobre esse versículo que Pedro falou aqui, está lá em Daniel e está ali em Efésios. Agora tem mais aqui, ó, tem mais para completar, ó. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno propósito. O que diz no 9? Aí, 9 aí. No 9 diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha que tremendo. Quer dizer, os mistérios que envolvem esse acontecimento, que revelam antecipadamente os mistérios ligados à primeira vinda de Cristo, assim estão sendo revelados, ainda estão sendo revelados aos anjos, tem muito interesse em conhecê-los, mas esse mistério deverão ser revelado aos principados e potestades pelo Espírito Santo, que opera hoje na igreja, conforme o pastor Carlos leu lá em Efésios capítulo 3, versículo 9 e o 10. Os profetas do antigo pacto procuravam saber quem seria o povo privilegiado desfrutaria deste conhecimento. Eles sabiam que não era para eles, mas eles compreenderam. Qual era o povo privilegiado? Você entende que sabe qual era o povo privilegiado para isso? É nós, a igreja. É para a igreja. A igreja, a noiva do Cordeiro. É para a igreja, quer dizer, então eles vinham falando sobre isso, pastor César, e nós vamos entender, e Pedro vem falando sobre isso, Pedro vem trazendo sobre isso, porque Deus revelou, o Espírito Santo vem revelando a Pedro. E é interessante, pastor, dentro disso que o senhor está falando também, porque, veja bem, como diz aqui que os anjos, né, eles desejam atentar, e é interessante que a palavra fala que os anjos até gostariam de pregar o Evangelho, mas eles não entendem absolutamente nada sobre remissão. Porque nós fomos arrancados do inferno, nós fomos arrancados do lodo, recebemos a nova natureza de Deus, o novo nascimento, a transformação, é todo um processo. Então é tremendo isso. Né? Eles não sentiram a dor da separação, porque o Evangelho, pastor César e amigos, é o evangelho da reconciliação. Exatamente. Entendeu? E os anjos, como reconciliar anjo? Entendeu? Então eu posso sentir, assim, perceber o quanto eles ficavam lá de cima. Porque, sabe? Existe uma pequena e grande diferença. Eles nasceram em um ambiente puro. Nós nascemos em um ambiente pecaminoso. Eles conhecem o ambiente puro. Mas nós vamos para um ambiente puro, estamos tentando purificar, mas nós viemos de um ambiente pecaminoso. Eles não sentiram dor, nós sentimos. E o senhor falou esses dias, né? Eu sei que está no tempo de dar, e também nós vamos falar depois sobre esse assunto, que Satanás, ele veio de um ambiente que ele conhece, por isso que ele quer impedir que nós vamos, porque ele sabe para onde nós vamos, né, pastor? Ele sabe. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400.
A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, e terminamos aí falando de céu, né? De como é o céu, a importância que nós vamos para lá. E o pastor César falou uma coisa, claro, eu sempre digo o seguinte, que pelo meu trabalho, eu tenho viajado várias partes do mundo e conheço vários museus. Gosto muito de museu no mundo. Já fui no Museu de História Natural em Londres, já estive no Louvre em Paris, já estive no Museu do Cairo. E esse museu que eu fui, a não ser que seja um museu futurista, eles vivem no passado. A glória dele está no passado. Trazem coisa do passado. Por que eu estou falando isso? Porque o pastor César citou aqui sobre Satanás. A glória dele está no passado. E ele entende o que nós muitas vezes não entendemos. Que Deus cumpre a sua palavra. Deus não fala. Deus falou, a palavra cumpre. Deus diz, quando falou para Isaías, o que viste, Jeremias? Vi ao menos, viste bem. Porque eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. E o futuro dele é um lago de fogo e enxofre. A glória dele está no passado. O futuro dele é terrível. Já nós, igreja, nós cidadão, eu, você que está me assistindo, a nossa glória não está no passado. Se você for olhar para o passado, o teu passado é tenebroso. Terrível. Mas o teu futuro é tremendo, é coisa que você não pode imaginar. Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, ou que nunca chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou falando de um homem que falou isso, é um homem que esteve no céu. Ele disse, olha, eu conheço um homem que esteve no céu, lá no final de Coríntios capítulo 12. Não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, a coisa era tão real que eu não sei se foi nesse corpo ou se foi fora do corpo, mas eu sei que esteve no céu. E foi me dito coisas inefáveis que não compete a mim falar. Engraçado, Deus levou Paulo ao céu, disse não fala nada. Levou João e disse conta tudo. Né? Não era para ficar quieto, era para falar tudo. Então, coisas, e Paulo quando falou isso, eu vi, são coisas tremendas que eu não vou conseguir falar para você não consegue imaginar. Quer dizer, Deus vai te surpreender. Então, o que o diabo quer? O que o diabo faz? O diabo tenta tirar da igreja, porque a função dele é roubar. A função dele, querido, a função do diabo é tirar crédito da palavra de Deus. Tentar fazer que você duvide da palavra de Deus. Porque quando você duvida das promessas de Deus, você perde a sua fé. E quando você perde a sua fé, você perdeu tudo. Foi assim, desde o princípio, foi assim que ele disse para Eva. Foi assim que Deus disse, botando em crédito a palavra de Deus. Para Jesus, ele trouxe a palavra de Deus, tentando botar em crédito a palavra de Deus. Está escrito. Mas aí ele pegou um que conhece e também está escrito. E Jesus venceu ele na palavra. E você vai vencer o inimigo. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Então cabe isso, querido. É isso que o pastor Zé falou e nós vamos falar. Não? Olha só, agora em Pedro, ele começa do versículo 13 até o versículo 17, ele vem falando de o que é muito importante para a igreja e que não tem se falado. Muito importante para a igreja, mas muito pouco tem se comentado. O que é? É viver em santidade. Porque a igreja, ele vem falando do livro de Pedro, ele começou a introdução, aí ele vem trazendo a ação de graça, ele vem trazendo a fé, do versículo a fé do 6 até, nós lemos aqui o 7 é fé, do 8 até o 13 ele vem falando do gozo inefável que é a igreja, nós fizemos aí sobre a igreja, céu, igreja, gozo. Agora ele vem trazendo viver uma vida de santidade. Olha só o que diz no versículo, está aí pastor, versículo 1 e 13. Efésios. Não, Pedro. Está aí pastor, aí, 1 e 13 pastor César. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, e não vos... Só o 13. Só o 13? Ok. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, em vista que o Senhor tem feito por nós, devemos ter um espírito otimista e esperançoso. Quando ele diz assim, portanto, cingindo os vossos lombos com o vosso entendimento, ele vem dizendo que nós devemos ter um espírito otimista e esperançoso. Sede sóbrios. Ele vem dizendo, sede sóbrios. Esperar inteiramente na graça, o favor não merecido, que se vos ofereceu. Em efeito,
a falta da glorificação dos santos. Na revelação de Jesus Cristo, refere-se ao arrebatamento vindouro da igreja. Quer dizer, ele vem dizendo o seguinte, que você tenha o entendimento sóbrio e esperançoso, porque você vai ser glorificado, o santo vai ser glorificado. O que é esse entendimento sóbrio para que essa pessoa possa entender, pastor, com mais clareza? O que seria isso? Olha, entender sobriamente, você tem o entendimento das coisas de Deus. Quer dizer, eu falei ontem aqui na igreja, falei isso. O sobrenatural teria que ser natural na vida do crente. Aleluia. O sobrenatural. Mas isso, muitas vezes nós lemos e não entendemos o que lemos e não acreditamos naquilo e achamos que aquilo acontece só com fulano. Seria como água para o peixe. Mas com nós não. Você tem que entender que aquilo foi escrito, as palavras de Deus, as promessas de Deus, elas não estão ali apenas por mera causalidade. Não são palavras ditas em vão. Elas têm rumo certo. É a nossa vida. Nós temos entendimento sobre, nós sabemos que o impossível de Deus acontece em nossa vida. É para nós hoje. A Bíblia diz, muito se fala de ler Malaquias capítulo 10, quando se fala disso, né? Onde rouba o Senhor, blá, 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 blá. Mas lá na frente você vai ver que e vereis a diferença do que serve a Deus e que não serve. Essa diferença é a mesma sequência, é uma diferença financeira. Quer dizer, você vai ter entendimento só, você sabe que essa promessa é para a sua vida. Você é esperançoso na palavra de Deus. Você sabe que, e quando ele vem falando... Tudo mediante fé. Quando ele falando nesse entendimento sobre aquilo, ele está falando sobre arrebatamento. Aqui ele vai falar sobre arrebatamento. Sim. Mas ele vai dizer, você vai ter entendimento sóbrio, você vai ter entender, vai ser otimista e esperançoso, que o que Deus prometeu vai cumprir. Ou seja, em todas as áreas o Senhor vai manifestar o seu poder baseado na sua palavra, dentro dos princípios, porque ele não quebra princípio. No seu casamento. Se ele falou, vai acontecer. É porque a palavra sóbrio, entendeu? Vem da pessoa consciente no que ela faz, no que ela pensa, no que ela planeja, entendeu? Ser sóbrio, ser de sóbrio. Seja no seu casamento. No casamento. É aquela Muitas pessoas chegam, pastor Leite, e são cristãos, pastor. E ele disse, o meu filho não tem jeito. Como não tem jeito? Então não acredita em Jesus. Que cristão é esse que não acredita em Jesus? Num Jesus que transforma, num Jesus que renova. Muitas pessoas têm, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Diz, olha, o meu filho é uma desgraça. Meu Deus. O que é uma desgraça? Ele está fora, desgraça é fora da graça. Ele está fora do favor merecido de Deus. Mas como um cristão pode dizer que o casamento dele, que a vida dele... Que declaração, não? Quer dizer, ele está amaldiçoando. Ele não é sóbrio naquilo que ele está pensando. Ele não está falando com a consciência sóbria. Ele não entendeu a palavra de Deus. Quer dizer, sóbrio é que você não entende a palavra de Deus. Essa palavra desgraçado sai do sóbrio, né? Porque isso foi um dito popular. Nunca chegaram Isso a você. É um dito popular, entendeu? Que pessoas... disseram, bom, ele está fora da graça, então ele é um desgraçado. Pastor, nunca chega para você, pastor, olha meu filho, ele não tem jeito. Sim. Quando a pessoa está dizendo que ele não tem jeito, o Sim. próprio pai e a própria mãe está dizendo que ele não tem jeito. Sim. Uma vez ele não pensou na palavra que ele lançou. Verdade. Na verdade, ele como autoridade espiritual, ele acabou de dar uma legalidade para Satanás. Ele é profeta sobre a vida do filho. Exatamente. Ele está dizendo, pastor, quer dizer, o senhor não precisa nem orar porque o meu filho não tem jeito. Às vezes Aí ora, mas ele já não tem jeito, não adianta você orar. É verdade. Às vezes ele não fala por maldade, mas ele não pensou naquilo, ele não foi sóbrio. Ele não tem entendimento sóbrio naquilo que ele foi fez. Sensatez, equilíbrio, né? Então isso é ter entendimento sóbrio. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Não, tem bastante ainda. Olha só, então ele tem que aprender o entendimento dele sobre o que é. E é isso que muitas vezes as pessoas vão falando, não acreditando na palavra dele. Pedro vem trazendo o seguinte, peraí, vocês têm que confiar na essência da palavra. Vocês têm que viver a essência da palavra. Isso é para vocês. Vamos viver a essência da palavra. Isso é para nós. Isso é para nós vivermos. Não é, pastor? Porque essa palavra, na verdade, pastor, ela é imutável. Uma vez, quando Deus diz, tudo acontece. Quer dizer, vai acontecer. E é interessante isso, que ele nos concede, porque tudo que o Senhor fez, exceto o homem, foi baseado na sua palavra. Disse o Senhor, haja luz e houve luz, haja porção seca, todas as coisas pelo poder da palavra. E ele nos concede essa autoridade. Por isso que que o pastor está falando é tremendo. Então nós temos que vigiar muito, porque há poder na palavra, pastor. E a pessoa que não tem a sensatez, que não é sóbria,
ela simplesmente esquece que Jesus está voltando. E ela... É isso aí. Pastor César, estamos chegando ao final. Obrigado, pastor César. Eu é que agradeço mais uma vez, pastor Zé Carlos, muito obrigado por essa oportunidade. Você, meu amado, eu tenho plena certeza que o Senhor está falando ao seu coração. Esteja mais conosco, abra o seu coração e vamos aprender enquanto podemos aprender. É tempo de buscar o Senhor. Pastor Carlos Leite. Olha, tá demais o estudo aí, tá bem elucidativo, tá gostoso. E desculpa até porque às vezes eu falo alguma coisa que não... fora do tempo. Pastor, esteja orando por nós, pastor. Mas vamos orar, vamos clamar. Eu vou levantar aqui a minha mão, você pode até colocar a sua mão em cima da minha, porque milagres vão acontecer agora na vida daquela pessoa que disseram que não tem mais jeito. Essa foi a palavra rema do programa. Quem sabe disseram que teu filho não tem jeito. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Aleluia. eu profetizo a mudança, a transformação, a paz, o amor, a união da família. Deus. Meu Deus, o Senhor vai tirar o pobre do pó e do monturo necessitado e honrar essa pessoa que foi humilhada, Sim, meu Deus. essa pessoa que foi pisada, meu Deus, o Senhor vai exaltar em nome de Jesus. Essa família que foi vítima de um trabalho, essa família, meu Pai, que foi vítima de um feitiço, esse feitiço está quebrado pelo poder do nome de Jesus e a sua palavra. Amém. Graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu estou aqui amanhã, de novo neste mesmo canal, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus assim permitir. A paz.